Olá, galera. Joaquim Viana, já com saudade de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Matemática JV, canal exclusivo para nossas aulas de reforço de matemática. Boa noite, gente, sejam bem-vindos. Como eu havia prometido para alguns alunos que me pediram, professor, grave uma aula somente com as operações com notação científica para a gente, que é um assunto que demora um pouquinho, dá um pouquinho de trabalho. E aí, como prometido, tá? Agora, às 8h30, estou fazendo essa gravação para vocês, ok? Daqui a pouco, quando eu terminar essa aula, eu vou estar disponibilizando. Então, aproveite, quem puder, ficando até um pouquinho mais tarde hoje, assistir o vídeo, tentar entender bem o assunto, que já está gravado, podem assistir 2, 3 vezes, até começar a entender realmente. Isso nós trabalhamos hoje no exercício, tá? Amanhã eu vou estar trabalhando somente com a 202. Lembre-se que eu tenho uma programação amanhã com alguns professores, né? Está ausente pelo turno da manhã da escola. Certo, gente? Bom, a nossa revisão de hoje são as operações com notação científica. Então, nós vamos resolver 4 exercícios. Uma de adição, uma de subtração, uma de multiplicação e uma de divisão. Ok? Detalhando cada ponto para que não fique nenhuma dúvida para vocês. Este assunto é o que vai valer a maior pontuação para o nosso pré-teste de matemática para sexta-feira. Ok? Então dê uma boa olhada aí, gente. Deixa eu ver como é que está indo o vídeo sendo gravado aqui. Ok? Vamos lá? Então, o que nós temos aqui no item A? Nós temos uma adição de 104,72 vezes 10 elevado a 15 com 0,358 vezes 10 elevado a 15. Não esquecendo que a adição e subtração, as potências de base 10, nós vamos já sempre elas vão ser iguais, porque as duas vão se transformar em apenas uma única, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer a operação pedida, que é adição decimal com decimal e potência de base 10 com potência de base 10. Então, nós temos 104,72, adição em decimal, vírgula embaixo de vírgula, parte inteira 0, parte decimal 358. Próximo passo, igualar o número de casas decimais, acrescentando 0. Qual a operação pedida aqui? Uma adição. 0 mais 8, 8. 2 mais 5, 7. 7 mais 3, 10. 0 sobe 1. Vírgula. 1 mais 4 mais 0, 5. Aqui sobra 0 e aqui sobra 1. Então, nós vamos ter 105,078, ok? 0 mais 8, 8. 2 mais 5, 7. 7 mais 3, 10, sobe 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 0, 5, vírgula. Sobra 0, sobra 1. E as duas potências de base 10, 10 elevado a 5 mais 10 elevado a 5 é igual a 10 elevado a 15 é igual a 10 elevado a 15. Ou seja, as duas iguais se transformam em apenas uma. Ok? Não vão confundir com multiplicação de mesma base. Na multiplicação de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes, que não é nesse caso, certo? Então, o que nós vamos ter aqui, gente? 105,078 vezes 10 elevado a 15. E aí vem a pergunta: esse resultado, você continua ou para aqui? Esse valor está em notação científica, sim ou não? Dê uma boa olhada aí, gente. Para que ele estivesse em notação científica, esse primeiro valor tem que obedecer ao intervalo. Tem que ser maior ou igual ao número 1 e tem que ser menor que o número 10.
105,078 é maior que 1, mas não é menor que 10. Então, apesar de ele ter uma potência de base 10, ele não está em notação científica. Então, nós vamos ter que fazer a transformação, continuar. Primeiro passo, eu guardo a potência de base 10, tá? Deixo ela bem guardadinha, jogo todo esse valor para cá, sem a vírgula. Então, vem 1, 0, 5, 0, 7, 8. A vírgula sai daqui entre o 5 e o 0 e ela é recriada aqui numa nova posição para que todo este número obedeça ao intervalo entre 1 e 10. O que foi que eu falei em sala de aula? Sempre a vírgula nós colocamos entre o primeiro e o segundo valor. Quando eu coloco a vírgula aqui, entre 1 e o 0, eu tenho 1,05078, que é um número maior que 1 e é menor que 10. Então, eu tenho está no intervalo que eu preciso. Só que, ao movimentar a posição da vírgula, eu sou obrigado a multiplicar por uma nova potência de base 10 para fazer a correção da movimentação da vírgula. Como é que eu sei qual é o valor do expoente? Esta vírgula que torna o valor entre o intervalo de 10 é uma vírgula criada, tá? Que é uma norma para colocar em notação científica. Então, você vem com ela bem fraquinha, só para você se orientar. Esta é a vírgula verdadeira, tá? Para que ela possa voltar para o seu lugar verdadeiro, a vírgula vai ter que pular 2 casas decimais e o caminhar dela é para a direita. Ela vai ter que caminhar para a direita para voltar para a sua posição original. Como o caminhar dela é para a direita, o sinal do expoente é positivo. Então, é 1,05078 vezes 10 elevado a 2 ao quadrado. E daí eu venho com a próxima potência de base 10 que eu tinha guardado ela. Esse valor aqui está em notação científica? Não, professor. Por quê? Porque nós não podemos ter um número de notação científica com 2 potências de base 10. E aí, como é que eu faço agora? É só utilizar a propriedade multiplicação de mesma base. Esse valor aqui já está do jeito que eu preciso, que ele obedece ao intervalo, então não há nenhuma modificação nele. E multiplicação de mesma base. O que diz a propriedade da potenciação? Conserva-se a mesma base 10 e soma-se os expoentes. Mais 2 com mais 15, mais 17. Agora sim o valor está escrito, está calculado, está somado os valores e dado o resultado em notação científica. Ok, gente? Dê uma boa olhada. Professor, dá um pouquinho de trabalho. Realmente, porque você precisa aprender algumas propriedades, algumas regras. Mas esta é a maneira que facilita muito nossos cálculos. Trabalhar ele em notação científica. Muito melhor do que escrever realmente o valor como eles são, por extenso. Isso vai dar muito mais trabalho para a gente, tanto para calcular quanto para escrever o número. Certo, gente? Então, dê uma boa olhada aí. Certo? Vamos lá para o próximo. Resolver agora a subtração. Olhem bem. Posso apagar? Então, aqui está o valor escrito em notação científica. Calculado e respondido. Vamos lá? Agora eu vou para a subtração. Da mesma maneira que a adição, segue aqueles mesmos passos. Primeiro a ordem. Qual é a ordem? Vírgula embaixo de vírgula. Ó, vírgula, parte inteira 0, parte decimal 0,07. Próximo passo, igualar o número de casas decimais, onde está faltando eu acrescento 0. E aí, qual é a operação que ele está me pedindo para eu fazer? A subtração. Não esqueçam, subtrair decimal com decimal e subtrair potência de base 10 com potência de base 10.
0 menos 7. Eu posso tirar 7 de 0? Não. Então, eu vou ter que pedir emprestado para o colega do lado. Este número 6, ele joga um valor para cá, ele fica valendo de 5. E este último aqui de 10. 10 menos 7, 3. 5 menos 0, 5. 4 menos 0, 4. Vírgula. 8 menos 0, 8. E aqui sobra o número 3. 38,453. E as duas potências de base 10. 10 elevado a menos 12 menos 10 elevado a menos 12. As duas iguais se conservam em apenas uma única. 10 elevado a menos 12. Não há alteração. Mas lembre-se, só vale para adição e para subtração. Multiplicação e divisão tem a propriedade da potenciação, é totalmente diferente. Ok? Então, o resultado vai ficar 38,453 vezes 10 elevado a menos 12. E depois nós fazemos aquela análise. Tem potência de base 10? Tem, mas só isso não garante que ele esteja em notação científica. Este primeiro valor decimal aqui, ele tem que obedecer ao intervalo. Ele tem que ser maior ou igual ao número 1 e ele ainda tem que ser menor que o número 10. 38,453 é maior do que 1, mas não é menor do que o número 10. Então não pode. De novo, guardo a potência de base 10, que eu já tenho, eu vou usar ela depois. Jogo todo esse número decimal para cá. E que condição? Isso, muito bem, sem a vírgula. Então vem 3, 8, 4, 5, 3. Volta a vírgula de novo para este número em uma nova posição. Na posição em que o número, todo esse número, pertence ao intervalo entre 1 e 10. O que eu já falei em sala de aula? Sempre a vírgula vai aparecer entre o primeiro e o segundo valor. 3,8453 é maior que 1 e é menor que 10. Só que ao movimentar a posição da vírgula, eu sou obrigado a multiplicar por uma nova potência de base 10. Que é esta base 10, o seu expoente que faz a correção da movimentação da vírgula. Certo? Então, entre o 1 e o 8, a vírgula criada. Tá? Esta é a vírgula verdadeira. Para que ela volte para cá, para a sua posição verdadeira, ela vai pular uma casa decimal para a direita. Se para a direita, o sinal do expoente é positivo. Lembre-se que quando o expoente é 1 positivo, ele não vai aparecer, só se entende que ele está lá. E aí eu venho e multiplico pela segunda potência de base 10. 10 elevado a menos 12. E aí eu aplico a propriedade da potenciação. Este valor já está do jeito que eu quero, que obedece ao intervalo. E aqui eu tenho uma multiplicação de mesma base 10. O que diz a propriedade? Conserva-se a base e soma-se direto os expoentes. Crédito de mais 1 com débito de menos 12. Esse seu mais 1 de crédito paga toda a sua dívida de menos 12? Não. Paga apenas uma parte, porque ainda vou ficar devendo menos 11. Pronto. Aqui está o valor calculado e dado o resultado em notação científica. Certo, pessoal? Dê uma boa olhada. Muito bem. Então, nós já vimos a operação de adição e subtração. Professor, na adição e na subtração, quer dizer que as potências de base 10 sempre vão ser iguais? Sempre vão ser iguais. Só para o terceiro ano, quando for estudar eletricidade, aí elas vão mudar. Mas, quando vocês forem fazer o cálculo, elas vão ter que se tornar igual. Você vai fazer uma movimentação na vírgula que torna as potências de base 10 iguais. Certo? Mas isso é só para o terceiro ano. Por enquanto, quando a gente for estudar lá em termologia, dilatação térmica, as potências de base 10 vão ser iguais. Certo, gente? Então, se calcula o que está sendo pedido decimal com decimal e potência de base 10 com potência de base 10.
Agora vamos passar para a nossa multiplicação com notação científica. Tá? Esse aqui é o terceiro. Então, nós temos 0,042 vezes 10 elevado a 20 vezes 1,4 vezes 10 elevado a menos 5. Professor, as potências de base 10 estão diferentes dos expoentes. Pois é, a multiplicação existe uma propriedade para ela. Tá? Se ela estiver com a mesma potência de base 10, você vai ter que utilizar a propriedade. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Ok? Então, dê uma boa olhada. De novo, vamos realizar a operação pedida de multiplicação decimal com decimal e resolver a operação pedida multiplicação potência de base 10 com potência de base 10. Então, eu tenho 0,042 que multiplica 1,4. E, de novo, professor, o senhor não colocou vírgula embaixo de vírgula. E nem igualou o número de casas decimais acrescentando zero. Isso fica somente para adição e subtração. A multiplicação, se você colocar vírgula embaixo de vírgula ou não colocar, não vai interferir em nada. O que você deve lembrar das aulas é que tem que ser a quantidade de casas decimais dos fatores. Ou seja, os números estão se multiplicando, que é o que vai ficar a mesma quantidade de casas decimais no produto, que é o resultado da multiplicação. Então, eu vou multiplicar cada valor de baixo com cada valor de cima. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 0 é 0, com mais 1 é 1. 4 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Agora eu vou adicionar 8. 6 mais 2, 8. 1 mais 4, 5. 0 mais 0, 0. E aqui sobra o número 0. Dos dois fatores que eu multipliquei, eu tenho um total de 4 casas decimais. 0, 4, 2 e 4. Então, é o que eu vou ter também no produto. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Como este primeiro zero ganhou a vírgula ao seu lado, ele garante a posição desses dois zeros. Nenhum desses dois zeros pode ser eliminado. Tá? Caso essa vírgula tivesse ficado aqui ao lado deste zero, este zero não teria mais função nenhuma. Caso a vírgula tivesse ficado ao lado do 5, esses dois zeros não teriam função nenhuma, teriam que ser retirados da conta. Mas como a vírgula ficou ao lado deste zero, ele garante a posição deles dois. Então, 0,042 vezes 1,4 é igual a 0,0588. A quantidade de casas decimais está relacionada à quantidade de casas decimais dos dois fatores que eu utilizei na multiplicação. Certo? Agora eu vou multiplicar 10 elevado a 20 com 10 elevado a menos 5. O que eu tenho aqui? Multiplicação de mesma base. O que diz a propriedade da potenciação? Conserva a base 10 e soma-se direto os expoentes. Crédito de mais 20, débito de menos 5. Esse meu crédito de mais 20 paga toda essa dívida, paga, e ainda me sobra mais 15. Então, 10 elevado a 20 vezes 10 elevado a menos 5 é igual a 10 elevado a 15. Então, o resultado ficou 0,0588 vezes 10 elevado a 15. Estão os dois valores. 0,0588
ele obedece ao intervalo entre 1 e 10? Não, professor. Então, esse valor, mesmo tendo a potência de base 10, ele não está em notação científica. Então, vamos lá transformar. Eu guardo a potência de base 10, jogo todo este número para cá. Em que condição? Sem a vírgula. Agora sim, como ele vai perder a vírgula, esses dois zeros perdem a sua função. Então, vem apenas o quê? 5, 8, 8. Tá? Primeiro passo é sair a vírgula, então os dois zeros que só estão aqui por causa da vírgula também vão ser eliminados. Volta a vírgula de novo numa nova posição. Que posição é essa? Entre o 5 e o 8. Por que, professor, entre o 5 e o 8? 5,88 ele obedece aquele intervalo. Ele é maior que 1 e é menor do que 10. Só que ao movimentar a posição da vírgula, eu sou obrigado a multiplicar por uma nova potência de base 10. Base 10, vamos ver quem é o expoente. Entre o 5 e o 8, a vírgula criada. Esta é a vírgula verdadeira. Para que ela possa voltar para o seu lugar verdadeiro, ela vai pular 2 casas decimais e o caminhar dela é para a esquerda. Se é para a esquerda, o sinal do expoente é negativo. E aí eu venho para a segunda potência de base 10. 10 elevado a 15. 5,88 já está do jeito que eu quero e preciso. E as duas potências de base 10. Propriedade da potenciação. Multiplicação de mesma base. Conservo a base 10 e somo direto os expoentes. Dívida de menos 2 e crédito de mais 5. Mais 15, desculpe. Este mais 15 paga toda a dívida de menos 2, paga, e ainda sobra 13. Pronto. Aqui está o valor calculado, multiplicado e dado o resultado em notação científica. 5,88 é maior que 1 e menor que 10. E aqui eu tenho uma potência de base 10. Ok, pessoal? Dê uma boa olhada. Pronto. Então, nós temos o resultado calculado. Isso aqui é a multiplicação de notação científica. Agora vamos para a nossa divisão de notação científica. Olhem bem. Pronto, vamos lá para o nosso exemplo de divisão. Pronto. 2,6 vezes 10 elevado a menos 8, dividido para 0,02 vezes 10 elevado a menos 12. Tem um caminhão aqui do lado muito chato. Ok? Bom, esse traço representa a operação de divisão. Então, você vai dividir decimal por decimal e vai dividir potência de base 10 por potência de base 10. Certo? Vamos lá dividir? 2,6 dividido para 0,002. Lembre-se da nossa aula de operações com decimais. Professor, eu não quero trabalhar com as vírgulas. Então, nós vamos trocar esses dois números por dois novos números sem vírgula, onde a divisão, então, mesmo que eu tivesse dividido 2,6 por 0,002. Como é que eu faço isso? O dividendo e o divisor devem ter a mesma quantidade de casas decimais. Aonde estiver faltando, você acrescenta zeros. Então, o divisor aqui tem 3 casas decimais, então você acrescenta mais 2 zeros para ter 3 casas decimais também.
Quando é igual ao número de casas decimais, você elimina as vírgulas. 2,600, se eu retirar a vírgula, esse valor passa para 2.600. 0,002, se eu retirar a vírgula, esse valor passa apenas para o número 2. Se eu dividir 2.600 por 2, o resultado é o mesmo que eu dividir 2,6 por 0,002. Assim facilita a minha divisão. Vamos lá. 2 dividido para 2, todo número dividido por ele mesmo dá por 1. 1 vezes 2, 2. Para 2 não falta nada. Baixa o 6. 6 dividido para 2 dá por 3. 3 vezes 2, 6. Para 6 não falta nada. E os 2 zeros que sobram, ele é jogado para o quociente, que é o resultado. Resultado 1.300. Tá? 2,6 dividido para 0,002 é igual a 1.300. Agora vamos para a potência de base 10. 10 elevado a menos 8 dividido para 10 elevado a menos 12. Olhem só. Divisão de mesma base. Qual foi a propriedade que eu ensinei em sala de aula? Você conserva a mesma base, 10. O expoente de cima, menos 8, você conserva ele do jeito que ele é, menos 8. E o expoente de baixo vem para cima com o sinal invertido. Como é que é menos 12, passa para mais 12. Base 10, menos 8 com mais 12. Dívida de menos 8 com crédito de mais 12. Esse seu crédito mais 12 paga a dívida de menos 8 e ainda lhe sobra 4. Então, você vai ter 1.300 vezes 10 elevado à quarta potência. Tá? 2,6 dividido para 0,002, 1.300. 10 elevado a menos 8 dividido para 10 elevado a menos 12, 10 elevado à quarta potência. E agora eu verifico se isso aqui está em notação científica. Eu vou colocar isso para cá, precisar de espaço. 1.300 vezes 10 elevado à quarta potência. 1.300 é maior do que 1? Sim, mas ele é menor do que 10? Não. Então ele não está em notação científica. Então vamos lá transformar. 1.300 é ou não é decimal? Tem ou não tem uma vírgula, gente? Tem, professor. A vírgula está totalmente à sua direita. 1.300 vírgula. Vou precisar dela agora. Primeiro passo, eu guardo a potência de base 10, jogo todo este número para cá sem a vírgula. Lembre-se que eu não coloco mais esse zero na sala, que eles não vão precisar, porque quando eu coloco a vírgula, eles perdem a função. Mas eu vou colocar para alguns alunos que perderam aula, ou estavam um pouco desatentos pelo cansaço de passar o dia inteiro na escola. Tá? Mas lembre-se que esses zeros não vão aparecer, por quê? Quando a vírgula volta para cá, ela fica entre o primeiro e o segundo número. Então, quando eu movimento a vírgula para cá, esses dois zeros eles perdem a sua função. Professor, e se eu colocar, deixar? Não é para fazer isso, já avisei. O que não é para colocar, não é para ser colocado. Tirem, aprenda a tirar, exercite para você aprender a tirar. Tá? Então, fica apenas 1,3. Lembre-se que ao movimentar a posição da vírgula, você é obrigado a multiplicar por uma potência de base 10. Entre 1 e 3, a vírgula criada, produzida, né? E aqui está a minha vírgula verdadeira. Para que essa vírgula falsa, que fica entre 1 e 3, retornar para sua posição verdadeira, ela vai pular 3 casas decimais. E o caminhar dela é para direita. Se é para a direita, o sinal do expoente é positivo. E aí eu venho e multiplico pela segunda potência de base 10. A quarta potência. Ok? Então, esse 1,3 já está do jeito que eu quero e preciso. Ele é maior que 1 e menor que 10. E aqui eu tenho uma multiplicação de mesma base.
conserva a base 10 e soma os expoentes. Crédito de mais 3 com crédito de mais 4, e o meu dinheiro sobe para mais 7. E aqui está o valor calculado e dado em notação científica. Beleza, gente? Então, dê uma boa olhada. Então, essa é a nossa revisão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei ser o mais didático possível. Falei bem devagarinho, dando umas pausazinhas para que vocês possam entender. Tá? Então, os alunos ficam muito cansados por perder alguma aula, essa oportunidade de assistir, pode revisar quantas vezes você precisar. Amanhã eu vou estar no horário da tarde na escola, que tem aquele evento, né, pelo horário da manhã, vou alguns professores. Qualquer dúvida me procure. O professor não entendia aquela parte da divisão, aquela parte da multiplicação. Podem perguntar sem problema nenhum. Tudo bem, gente? Então, boa noite para todos. Bons estudos, tá? Sexta-feira temos o nosso pré-teste de matemática e eu espero que todo mundo tire no mínimo de 10 para cima. Então, até lá, galera. Até a próxima.